Buenas. Pessoal, estou aqui hoje para falar para vocês sobre uma alternativa para o destino das lavouras de mandioca, né? Nós estamos iniciando então o mês de junho, onde grande parte das lavouras de mandioca já foram colhidas, mas ainda resta algumas lavouras que os produtores ainda não comercializaram, né? Então tiveram dificuldade de fazer o comércio, então essas lavouras estão ainda em suas propriedades. Alguns produtores têm me procurado aqui para saber um pouco mais sobre a questão da silagem de mandioca. E hoje eu vou passar para vocês então um passo a passo para a elaboração dessa silagem. Nós estamos recomendando trabalhar com duas medidas para a silagem de mandioca, duas formulações. Uma formulação se baseia basicamente em 70% da parte aérea da planta e outros 30% de raízes. Outra formulação também que nós estamos recomendando é 80% da parte aérea e 20% das raízes, né? Então eu vou passar para vocês o passo a passo para a elaboração dessa silagem. Então, o primeiro passo então, é a colheita do material, né? Onde vocês vão até a lavoura, vão colher o material de vocês e vão pesar esse material. Então, na primeira formulação que eu passei para vocês, do 70-30, vocês vão fazer uma medida. Vão pesar 7 kg de parte aérea, 30 kg de raízes, né? Esse processo de silagem também pode ser feito como uma alternativa para o destino dos refugos da mandioca, né? Então vocês vão ver que um pé de mandioca às vezes vai apresentar mais que 30% de raízes, né? Então vocês podem estar selecionando e destinando apenas os refugos das mandioca para a ensilagem. Então vocês vão pesar 70% das raízes, da parte aérea e 30% das raízes. Vão fazer então a remoção da terra, né, que vai estar presente da raiz, vão fazer uma limpeza nelas, de modo que remova a maior quantidade possível de terra, né, para na hora de fazer o processo de ensilar esse material não tenha muita presença de terra nas raízes. Então após fazer a pesagem, então, com 7 kg da parte aérea e 3 kg da parte das raízes, vocês vão triturar esse material. Então vocês vão triturar mais ou menos com o tamanho das partículas de 1 a 2 centímetros. Para isso vocês vão usar no triturador da casa de vocês uma peneira grossa, né? Não é aquela peneira bem fina. Então o material tem que apresentar o tamanho de partícula mais ou menos de 1 a 2 centímetros. Se na grossa ficar muito grande, utiliza a peneira média, né? Nós acabamos utilizando em algumas propriedades sem tirar a peneira do triturador, onde a gente conseguiu um tamanho de partícula mais adequado de 1 a 2 centímetros. O terceiro passo é o ensacamento do material, né? Então vocês vão ensacar esse material para fazer a silagem. Vocês vão usar o saco próprio para a silagem, é um saco de plástico, né, mais resistente. Então vocês estão ensacando esse material e fazendo a compactação. Então no momento que vocês estão compactando esse material, vocês estão fazendo a remoção do ar dessa silagem, né? Então, como você já sabe, a fermentação da silagem é uma fermentação, as bactérias são anaeróbias, então elas fazem a fermentação pela ausência do ar, né? Não pode ter ar para elas estar fermentando este material. Então, o terceiro passo é o ensacamento e a compactação. Tem que ter cuidado na hora de estar triturando esse material, de colocar o triturador numa parte com bastante ventilação de ar, para evitar uma intoxicação do próprio produtor pelo ácido cianídrico, né, que é um ácido presente na mandioca, que durante o processo de ensilagem esse ácido acaba volatilizando e não vai prejudicar os animais através do consumo da silagem. O quarto passo, então, seria a parte de esperar, né, os de 25 a 30 dias para ocorrer esse processo de fermentação da silagem. E a silagem vai estar pronta para o consumo então, dos bovinos, ovelha, após 25 a 30 dias. Foi feito aqui no município, através da Universidade Federal, uma pesquisa sobre a silagem de mandioca, né, que foi feita pela equipe Simone Roth, né? Então, eles fizeram um material onde avaliaram a qualidade dessa mandioca, dessa silagem de mandioca. Eu vou passar para vocês as principais variedades aqui. Foi avaliado, então, a variedade bem comum aqui no município e em municípios da região, a Ciguá, a Frita, a Vassourinha e mais outras 4 variedades também. Eu vou passar para vocês aqui as principais, que é a Ciguá, Frita e Vassourinha, na concentração de 70 para 30, né?
O teor de matéria seca da Ceguá foi de 23,7 e proteína bruta dessa silagem 2,3. A frita apresentou 24% de matéria seca e 13,10 de proteína bruta. Já a vassourinha deu 26,9 de matéria seca com 9,5 de proteína bruta, né? Então, ela tem uma variação conforme a formulação da silagem de vocês em relação à proteína, né? Então, ela pode apresentar uma variação. Conforme coloca mais parte aérea, ela vai apresentar mais proteína que quando ela coloca a concentração com maior parte de raízes, né? Nessa concentração de 80 kg de parte aérea para 20 das raízes, ela apresentou mais proteína, né? Então, a frita, nessa formulação, apresentou 25,7 de matéria seca com 15,6 de proteína bruta. Então, avaliando, comparando com a silagem de milho, ela apresenta proteína mais elevada que uma silagem de milho comum, né? Então, a teor de proteína da silagem de mandioca é muito bom, comparado com as outras culturas que é feito a silagem. Então, a gente tem recomendado utilizar uma dessas duas formulações, 70 da parte aérea e 30 da parte das raízes, ou 80 parte aérea e 20% de raízes, né? Então, tu faz uma pesagem a primeira vez, no momento de estar fazendo a silagem, faz essa calibração, né, de vocês para manter. Posteriormente, vocês não precisam estar pesando esse material, né? Vocês, com a própria experiência, vocês vão pegando no processo de ensilagem, vocês vão estar conseguindo fazer sem utilização da balança, né? Então, mas é importante manter essa formulação de 70-30 ou 80-20, né? Então é isso aí, pessoal, a nossa orientação para o feitio da silagem, né? Então, lembrando que pode ser feito também a silagem em silos maiores, né? Mas o produtor tem optado por estar fazendo através do saco, que é mais fácil de estar manejando na hora de dar esse trato para os animais. Eu vou deixar também disponível para vocês um material aqui da equipe Simone Roth sobre os passos para a elaboração da mandioca, e ali vai ter essas teores de proteína apresentado nessas silagens que eles acabaram fazendo a avaliação. Que o resumo seria, em média, essas três principais culturas que a gente tem, né? Que é a ceguá, a frita e a vassourinha, a gente encontra na maior parte das propriedades. Então, sendo uma alternativa viável para todos os produtores que não conseguiram comercializar suas mandiocas, né? Então, pode estar utilizando esse material que sobrou na propriedade para fazer silagem, né? E estar utilizando nesses períodos de mais escassez de pastos, né? Então, é uma alternativa para a propriedade também.